Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Genildo Souza. Este é o canal Sertão Sincero. Oi, meus amores. Tudo bom, pessoal? Uma tarde de domingo, dia 25 de dezembro, Natal. Esperamos que vocês tenham tido aí um Feliz Natal, ok? Junto da sua família, não é? Parentes, junto dos seus amados e celebrando a sua religiosidade aí da melhor maneira possível. Não é, Nininha? Isso. Pois é, pessoal. Nós gravamos um trabalho recentemente e falamos aí na thumbnail lá, o título, né? Era a expectativa que nós iríamos para a Serra Talhada, né? Levar nossa filha para fazer uma operação, né? Passar por um processo cirúrgico, não é? Talvez correção mesmo de um possível, não estou dizendo que é, né? Mas possível erro médico, tá? Então, hoje nós vamos contar para vocês o que aconteceu. Não é, Nininha? Isso. E alguém já me perguntou aqui, um garoto aqui da cidade perguntou que eu fizesse um vídeo sobre as coisas que gosto e que não gosto no sertão. Então, não é esse vídeo hoje, mas eu vou estar dizendo para vocês algumas coisas que eu não gosto no sertão. Tá, pessoal? A gente foi, não é? Eu falei recentemente que eu não levo o carro para mecânico aqui na cidade. Por quê? Porque aqui, não é? Aqui pelo menos no sertão onde nós moramos, tem umas pessoas assim que não têm uma responsabilidade com a sua categoria profissional. Porque, por exemplo, tem categorias que de repente são pichadas, não é? Em função da ação de muitos daquela categoria. Então, nós fomos procurar mecânico em outra cidade. E, infelizmente, também não fomos agraciados, né, Nininha? O carro ficou, pessoal, lá uma semana inteira. Não era um problema no cabeçote, é uma peça lá no carro que é uma peça naturalmente importante, como todas as peças do carro, ok? E aí custou um dinheiro que eu cheguei até a falar aqui, no final das contas tudo, mais de R$2.000. Mas o cidadão lá disse que entregaria o carro quando ele tirasse o cabeçote, vesse o problema, ok? Para me dizer valores, aí leva na retífica e tem o trabalho da retífica e tudo mais. Então eu levei o carro, veio um guincho buscar aqui, paguei guincho, o guincho levou até lá, tá? E passou aí, foi numa quinta-feira, quando chegou na sexta ele mandou a foto que tinha tirado. Já a peça, o cabeçote mostrou, agora vai para a retífica tal. Isso aqui ele mostrou até uns pontos que estavam danificados nesse cabeçote. Tem situações que não tem condição de recuperar, mas o do meu carro tinha condição. E aí ele falou, tá. Como ele tinha me falado anteriormente, ele falou que se ele tirasse, o carro chegando aqui cedo, tira, leva para a retífica, no dia mesmo você já sai com o carro. Ele me falou isso. Só que não foi isso que aconteceu, porque foi levado na quinta, naturalmente, realmente lá não chegou cedo, porque o guincho saiu daqui 9 horas, entendeu? E o guincho, pessoal, eu fui com ele até a cidade que eu tinha que resolver um negócio lá, então saiu daqui do sítio, e o camarada, quando chegou na entrada da cidade lá, e tava com deu problema de câmbio já no percurso, aí chegou na cidade lá, parava, o camarada não estava conseguindo engatar a marcha, foi. Então, conclusão, levou esse carro chegou lá na quinta, já não chegou cedo, e ele veio me mostrar na sexta-feira, já passou um dia, na sexta-feira tá aqui o cabeçote. Passou aquele final de semana, na segunda ele mandou a foto que o cabeçote já estava novo, coisa e tal. Eu pensei, bom, agora belezinha, né? Então, na segunda-feira ele tá me mostrando, então ele arruma hoje, na terça-feira eu vou buscar o carro. Entrei em contato na terça-feira, não, ainda não. Na quarta-feira, ainda não.
Então, pessoal, aquele pessoal que a gente falou, uma comparação que eu fiz com o meu colega lá, que tinha um pai gaúcho que tira daqueles tempos, né, tirava o fio do bigode, já não é mais. Os cabra macho do sertão já não existe mais. Entendeu? A gente fica revoltado com uma situação dessa aí, porque a gente parece que está fazendo um papel de idiota. Okay? Eu tô mesmo triste com uma situação dessa. Entendeu? Dizer, São Paulo. Tem gente aqui que pode de repente assistir o vídeo e dizer, volta para São Paulo. Eu não volto, porque eu tenho a propriedade aqui, graças a Deus. Aqui eu não moro de aluguel, a Nininha não mora de aluguel aqui. Ok? Sabe? Não é sendo soberbo, não. A gente já não tem mais propriedade lá. Eu falei em outro vídeo aí, né, Nininha? Que a gente vendeu a casa lá por pouco mais que nada por causa de uma situação da gente de precisão. Entendeu? E tá recebendo mensalmente aí também, que atualmente não tá dando, mal tá pagando as despesas, entendeu, pessoal? Não é ser soberbo, não é querer, Genildo não quer ser melhor que os outros, não. Não é. Hoje a gente agradece até amigos que nos ajudam aí, e a gente agradece. Agora o que que acontece? Aí o cidadão pegou, na quinta-feira eu saí, fui daqui para lá e falei, não é possível. Aí cheguei lá, era mais ou menos umas 10 horas. Me sentei numa cadeira lá e fiquei. E eu não vou ficar em cima para não estar atrapalhando. Mas tinham 2 mecânicos trabalhando no meu carro. O patrão mesmo ficava de um canto para o outro. Ele puxa de uma perna, tem um problema físico lá, puxa de uma perna. Era de um canto para o outro. Chegou na hora do almoço, funcionário foi almoçar, todo mundo foi almoçar e o patrão continuava lá. Mas no meu carro nada, e chegando outros carros e esses camaradas. Dos camaradas que estavam mexendo no meu carro, um tava dando umas escovadas lá numa parte lá que ia encaixar aquele cabeçote, e o outro, em menos de 5 minutos, cada 5 minutos estava olhando no celular. Cidadão que tinha mais de 50 anos tranquilamente. Eu tenho 58, vocês estão vendo cabelo branco? Tem alguns aqui assim, ó. Eu só tenho entendeu? 50, mas tô cheio de cabelo então, branco. Esse camarada era cabeça branca, mas não era cabeça branca da lancha, não era nada não. Ficava olhando e depois, conforme teve uma conversa lá que eu ouvi, era coisas inúteis aí, besteira, pornografia. Sabe, deveria ter vergonha, o cidadão está trabalhando no carro de uma pessoa, era para estar fazendo a manutenção correta lá. E aí montou aquilo ali. Conclusão, pessoal, eles começaram a mexer mesmo na parte de montagem do meu carro 2 horas da tarde. Às 6 horas estava pronta a montagem, só que aí tem que fazer o quê? Aí os caras funcionaram ainda com óleo velho que estava misturado com água, porque mistura. Funcionaram o carro, aí eu perguntei, e pode funcionar? Foi a hora que eu encostei lá, né? Porque já estava fechado, estava pronta a parte de montagem, né? Não, vamos fazer isso aqui para limpar e depois vai escorrer o outro, tudo bem. Escorreu, tudo mais, beleza, coisa e tal. Conclusão, eu saí de lá, era 7 horas, 19 horas e 9 minutos eu saí de lá. Com o carro. Vim direto para casa. Aí o cidadão falou que eu... Olha, me liga qualquer coisa quando chegar lá, me liga e tal. Quando eu estava... Peguei a estrada que vem já para Mirandiba, ok? O carro apagou todas as luzes do painel. Só ficou acesos os faróis. Aí, como a estrada aqui é linda, que eu já mostrei num trabalho aí, tá? O que que aconteceu? Aí acendeu de novo as luzes do painel. Perfeito, eu vim embora. Concluindo tudo, nós tínhamos aí para terça-feira, dia 20, passar com o médico lá. Porque o médico, outro irresponsável, sabe, que ele tem a clínica dele no Recife e tem aqui também, em Serra Talhada. Então ele deveria ter as ferramentas, os equipamentos dele em ambas, aqui e lá, e não ficar com uma malote, uma mala indo daqui para lá para Recife, levando e trazendo de Recife. Porque o mês passado a gente passou, era para ele ter realizado essa cirurgia, exatamente, e ele falou que esqueceu. Já tinha acontecido em Recife. Outra vez que a gente foi lá e ele só olhou a minha filha porque tinha esquecido os equipamentos em Recife.
Aí, conclusão, a gente foi no dia 20. Quando chegou de manhã aqui, que eu dei na partida no carro... E isso particular, hein, Exatamente, é. Eu já desconfiei, quando eu dei a partida no carro, a bateria não virou com força. Fez aquele barulho esquisito assim. Não girou, mas tudo bem, o carro pegou, a gente saiu daqui. 5h30? 5h30 da manhã. O carro não estava desenvolvendo pelo caminho, aí não tinha gasolina. Aqui tem 2 postos de gasolina aqui na cidade, não tinha gasolina. E o médico queria que estivesse às 7 da manhã. 7h30 lá em Serra Talhada, Aí a 12 quilômetros ali tem a rodovia. Nós paramos lá, não é a gasolina muito boa também. Não tem álcool por aqui, viu, pessoal? Álcool só em Serra Talhada, a 60 quilômetros. Nosso carro é flex. Aí eu parei e falei para a Nininha, olha, vamos colocar um pouco de gasolina, porque tem... na BR, no caminho, no trajeto, tem um posto que tem uma gasolina melhor. Então eu falei, a gente coloca um pouco até chegar nesse da gasolina melhor. Então nós paramos ali, a 12 quilômetros, colocamos. E isso já saímos mais cedo porque você queria fazer tudo isso com tempo. Devagar, tranquilo, para não ir correndo. Então o que aconteceu? Na hora que eu bati na chave, sinal nenhum de bateria. Eu fiz errado, agi errado, confesso. O que aconteceu? Eu pedi para os frentistas, o frentista deu um empurrão, eu dei um tranco no carro. Pegamos a rodovia e fomos embora. Menos de 2 quilômetros depois o carro apagou. O carro apagou e aí pronto, pessoal. O que aconteceu? Era nenhuma subida. Acendeu a luz de injeção, né? E aí tem N problemas, eu estava pesquisando aí no YouTube, né, na internet, tem N problemas que pode ser acender essa luz de emergência. Consegui fazer o carro pegar, fiz a meia volta, minha filha falou, vamos voltar. E foi mesmo uma atitude sábia. Só conseguiu porque você deu ré e foi... tentando... Tentei umas 3 vezes, pessoal. Já estava quase acabando a descida, né? Aí eu consegui fazer. E voltei na rodovia e voltei. A gente também não andou mais nem 1000 metros, o carro parou de novo. Nós estávamos aí, ao posto, ao primeiro contato mais próximo, estávamos aproximadamente 2 quilômetros. Aí eu deixei a Nininha, minha querida Nininha, dentro do carro junto com a minha filha. Ok? E tava sem nenhum dinheiro no bolso. Tinha o Pix no celular para poder abastecer. Dinheiro de abastecer só para a gente ir até Serra Talhada e voltar. Isso com o dinheiro da carne de porco. Exatamente. Exatamente, pessoal. Aí o que aconteceu? Dei a mão para uma van, achando que era van de lotação. Não, eram uns abençoados que vinham para a cidade de Mirandiba. Aí me deram carona. Aí eu não precisei pagar. Parei no posto, liguei pro mecânico. Isso aí já era... Nisso aí tudo já era 7h11 da manhã. O mecânico falou, eu não estou em Salgueiro, não estou em Salgueiro. Dá a sua localização aí. Aí eu não pensei que ele queria localização de mapa aí, Google Maps. E não precisa. Porque a mecânica dele é na rodovia, lá em Salgueiro, a mesma rodovia, BR-232. Eu falei, olha, fala lá pro teu funcionário que é só vir direto. Ele falou que não estava e ia mandar o funcionário. Eu falei, fala que é só vir direto a BR aqui. Todo mundo conhece o posto ali que se chama Posto Carvalho. No trevo para entrar para Mirandiba. Mas aí o que aconteceu? Esperei 7, 8, 9, 10... E nisso aí já o mecânico não me respondia. E minha mulher lá com a garrafinha de água, minha mulher e minha filha com a garrafinha de meio litro de água, menos que eu já tinha tomado um pouco. Eu desesperei, sem dinheiro no bolso, tem um pessoal lá que faz lotação. Aí eu pensei, olha, eu conheço, né, aquele pessoal lá, e eles me conhecem também, né, Nininha? Isso. Aí eu cheguei lá e expliquei a situação. E comprei uma garrafinha de água no posto lá, e fui lá levar pra Nininha. Eu pensei, mulher não é pra estar sofrendo desse jeito. Falei, fala pra elas vir pro posto e eu fico lá no carro. E elas ficam tentando falar com o mecânico no celular. Tinha passado um vereador, né? Isso. E aí ele chegou
né, me cumprimentou, perguntou o que estava acontecendo. Eu não dirijo, mas eu expliquei o que tinha acontecido. Aí ele perguntou se ele podia ajudar. Aí eu falei que sim. Ele perguntou, vocês não querem voltar comigo? Eu falei, não, porque se a gente fechar o carro, levar a chave, a gente pode desencontrar do Chenildo, porque como o Chenildo demorou muito, eu achei que ele tinha ido direto para Salgueiro, onde é a oficina. Aí ele falou, então tudo bem. Eu falei, então se você puder fazer o favor de passar no posto de gasolina e entrar em contato com o Chenildo. Aí o Chenildo, né, ia explicar para ele melhor. Mas aí ele passou no posto de gasolina, não encontrou o Chenildo, ele estava vindo para a cidade de Mirandiba. Aí o Chenildo chegou no carro para levar água pra gente. Aí foi quando eu expliquei para o Chenildo, aí o Chenildo entrou em contato com essa pessoa, não é isso, amor? Exatamente, pessoal. Aí eu consegui falar com o vereador, expliquei a situação para ele. Ele falou, vamos puxar o carro, né? Vamos rebocar o carro. Eu falei para ele, eu tô sem dinheiro para fazer isso. Aí ele falou, não, pode deixar que eu dou um jeito. Aí foi, pagou o rapaz, aí um dos rapazes foi, pegou aquelas cintas lá de amarrar em caminhão, amarrou no meu carro, preocupado. Você já fez isso? Eu falei, pode ir, rapaz, que vai ser tudo certo aqui. E entramos no carro e ele puxou até o posto e deixou lá. Encontrei um abençoado, um borracheiro lá, falou, pode deixar o carro aqui do lado que ninguém vai mexer. Cobertura, tudo mais, mas o carro ficaria lá, fora de casa. E aí voltamos para a cidade. Isso aí, quando nós chegamos, já era 1h da tarde. Tentei contato de novo com um mecânico, consegui 2h da tarde. Aí ele falou que estava em Jardim, que fica no Ceará. Falou, 1h, 40 minutos eu estou chegando. Como a gente foi para o Ceará recentemente e o rapaz passou por essa localidade, não chegava mesmo não. Era mais ou menos 1h para ele chegar. Mas de lá para cá, não falou mais comigo porque é um canalha. Vocês desculpem a expressão. Não é mais aquele caba-macho lá do pai do gaúcho ou do outros daqui do tempo do Lampião. Não é mais. E de lá para cá não falou mais comigo. Não sei se me bloqueou, só sei que eu mandei mais mensagem e o cidadão nada. Conclusão, a gente passou por esse perrengue todo. Falei com outro vereador. Outro vereador, falei que tinha que buscar o carro para a cidade. O vereador, não, pode deixar, também foi bacana. Pode deixar que eu pago. Você fala com um dos rapazes lá que eles puxam seu carro. Beleza. Fui no outro dia, pessoal. Saí cedo daqui do sítio a pé. Esse percurso aí, aqui 5 quilômetros, eu fiz a pé umas 4 vezes. Fui para lá. E aí fiquei num ponto lá aqui na cidade onde pega essa lotação. Coincidentemente, encontrei o mesmo do dia anterior. Expliquei a situação para ele, ele falou, vamos lá. Aí fomos com ele lá até os 12 quilômetros lá do posto, que chama-se Posto Carvalho. Quando chegou lá, o camarada olhou para mim assim e falou, olha, aí eu falei para ele que o vereador ia pagar tudo mais. Eu tô para mim, como é o linguajar daqui, que o teu carro vai funcionar. Eu falei, não, o carro pode funcionar. Só que o carro não vai andar nem 2 quilômetros, aí vai parar. Você vai comigo? Você me segue aí, no caso, se o carro pegar, você me segue para a gente puxar até a cidade? Não, rapaz, o carro vai funcionar. Colocou a bateria dele, era mais fraca de amperagem do que do meu carro. Eu estava com aqueles equipamentos de fazer aquele processo que o pessoal chama de chupeta, né? Eu tenho aqueles cabos. Colocamos na bateria dele, no meu. Tentou a primeira, a segunda, eu falei, olha, você acelera o teu carro aí, que senão pode te gastar a energia, a bateria do teu carro aí. Acelerou, o borracheiro também veio dar uma força, foi solícito. Na terceira tentativa, o meu carro pegou. Ele falou, tá vendo? Pegou. Eu falei, eu sei que pega. Agora você pode ir embora, eu falei. Ele vai parar no meio do caminho. Não, pode ir que eu vou atrás. Perdão, pessoal. Peguei o carro, falei, você vem mesmo? Peguei o carro e olhando pelo retrovisor, saí do posto. Camarada nada. Peguei a estrada vindo para cá, para a cidade.
O carro andou 1 quilômetro e parou. E o motorista não apareceu. Isso é decepcionante, pessoal. Camarada que tem barba na cara fazer umas papagaiadas dessa aí. Aí eu desci do carro e fiquei lá. Aí acende a luzinha da injeção. Aí vinha um filho de Deus com um caminhão, me viu lá naquela situação, parou o carro à frente e trouxe até a cidade. Aí nisso tudo, vocês podem ver, voltando ao dia anterior lá, minha filha perdeu a cirurgia, vai ficar para o ano que vem agora, um processo que de repente não pode ficar adiando, ok, é coisa com pele, essa coisa é complicada, não é? E depois eu ponderei com a Nininha, falei, Nininha, ainda bem que não foi depois que ela tinha operado, já pensou também se fosse depois que a minha filha tivesse operado, que ficasse na estrada lá esse bocado de tempo? A gente tem que ficar ponderando, a gente que é filho de Deus tem que ser idiota, porque não pode ser ignorante, não pode ficar nervoso, tem que falar assim mesmo, igual diz aqui, por causa de pessoas irresponsáveis. Não conseguir mais nenhum contato com o mecânico, ou aprendiz de mecânico, ou pode ser mecânico, mas aprendiz de homem. E tá um problema lá, agora é elétrico. Eu fui dar uma olhada nisso aí tinha uma mangueirinha em forma de T, que estava rompida, quebrada, partida, e eu vi que tinha passado cola. Isso aí só pode ter sido os mesmos funcionários lá desse mecânico. Aquilo ali se partiu, então o combustível não foi o primeiro problema, aí deve ter dado problema elétrico, esses carros eletrônicos, é tudo disso. Eu descobri que até o acelerador do meu carro não tem cabo, é eletrônico. Então é complicado. Agora, aqui na cidade tem um único eletricista de automóvel. Para você ter ideia, vocês terem ideia como é positivo esse cidadão, que eu vou tentar amanhã falar com ele. Tentei aí, como era antevéspera de Natal, ele falou, estou muito ocupado. E tá mesmo, que é só um. Eu já precisei uma vez do serviço desse cidadão. Eu cheguei em frente à casa dele, porque ele não tem assim uma mecânica organizada. Cheguei lá, era 6h20. E ele foi me atender 12h30. 6h10 depois. E amanhã eu vou para isso de novo, porque não tenho condição de pagar guincho para levar até Serra Talhada. Porque para Salgueiro eu não vou mais. Já peguei um outro telefone de pessoas, outro contato que atende em Serra Talhada, para ver se lá eu vou ter mais sorte. Então é isso, pessoal. Foi assim que a gente passou o nosso Natal, né, Nininha? Com isso aí na cabeça, a gente tem que agradecer a Deus, como sempre, né? Porque estamos vivos, né? É desse jeito, entendeu? Agora, eu não vou ficar questionando o que eu fiz, né? Porque senão eu vou entrar em outras partes aí e de repente perguntar para vocês, ou justificar, né? Por que a pessoa de repente vira ateu, né? Porque com tanto filho de Satanás que tem no mundo, né? Como eu falei para vocês, eu também não acredito em Satanás, entendeu? Mas é o seguinte, eu graças a Deus acredito em Deus, mas existe essas porcarias aí para atrapalhar a vida dos outros, entendeu? Porque tem pessoas aí que faz 1001 coisas e continua sempre fazendo as mesmas coisas erradas. Aí se ele chegar antes de morrer e falar, perdão senhor, tá perdoado e tá salvo. Aí uma pessoa tem a vida dela, vida certinha, faz tudo certinho a vida toda, e se ele fizer uma coisinha errada antes de morrer, ele vai para o inferno. É complicado, sabe? Eu acho muito complicado porque a gente já morou em outros lugares, né? Tem pessoas que não gostam que a gente fala a verdade. São Paulo e outros lugares você tem opções, você está pagando, você não está pedindo favor, você não está aqui, você está pagando e parece que você está pedindo favor, está implorando, como se falasse assim, pelo amor de Deus, olha aqui, faz isso aqui. E, gente,
Gente, o dinheiro de São Paulo é o mesmo valor, é o mesmo valor do daqui do Nordeste. Só que o que acontece? Aqui você é um lugar que você fica assim, Serra Talhada, 60 km, Salgueiro, 60 km. Se você quer comprar qualquer coisa, você tem que se despencar para Serra ou Salgueiro. E principalmente Serra, que é um pouquinho maior, né? Tem mais habitantes. Mas é complicado, porque se você faz um vídeo desse, se alguém vê aqui, parece assim que, sabe, sim. Entufa igual um sapo, porque então, a gente está falando a verdade. A gente não pode falar, mas a gente tem que falar, porque a gente não foi um favor, gente. Quando a gente faz um favor para alguém, todos nós precisamos de favor. Todos nós. Não tem essa pessoa que fala, eu não preciso, até um rico precisa. O rico precisa de um funcionário, o funcionário precisa do rico para pagar, entendeu? Então é assim, se você tá pagando, faça o serviço direito. Se você não quer fazer, se você não pode fazer, fala, olha, eu tô ocupado, não dá para fazer, eu não garanto fazer, eu não sei fazer. Passa para outra pessoa, entendeu? Então tem coisas que a gente fica aborrecido. Eu mesmo, sinceramente, para mim, eu acho que dá um livro essa história do carro. Foi sofrido muito, estou dolorida. Até hoje, a minha cabeça, assim, tem hora que eu fico pensando, meu Deus, olha só, 5 horas dentro de um carro. Um calor, não sei a temperatura, o nosso carro é preto. Não tinha água, tinha 3 dedinhos de água só. E eu já comecei a ficar querendo usar o banheiro, que eu tinha tomado remédio da pressão. Minha filha falava assim, mãe, qualquer coisa, vai ali. Eu digo, não. E tinha medo de sair do carro, pisar. Moro no sítio? Moro. Mas eu tinha medo porque tinha uns matos, uns capim, e eu fiquei com medo de cobra, porque já pensou que Deus livre, eu piso dali num capim daquele ali, uma cobra me... Aí minha filha ia fazer o quê? Né? Então, quer dizer, é uma situação difícil. A gente começava a transpirar o rosto, os braços, as pernas. Aí a gente começou a sentir fome, começou a sentir sede. A sorte que tinha as frutas que a gente... Tava levando para amiga. Pra amiga. Aí eu falei pra minha filha, minha barriga já tá roncando, nós tomamos café aqui, acho que não era 5h15. Então foi um cafezinho assim, bem simples. Aí ela falou, mãe, e agora? Eu falei, filha, desce aí, porque ela tava no banco da frente. E ela foi lá, pegou uma manga. E eu falei, e como é que a gente faz com essa manga? Não tinha uma faca, não tinha nada. Falei, a gente sujar a mão, com o que a gente vai lavar a mão? O que vai lavar a boca? Sorte que tinha uma franela. E aí a gente, para matar a sede, para matar um pouco da fome, olha que situação. Aí a gente começou, ela chupava uma manga, eu chupava outra. Aí ela começou conversando, falou, mãe, eu já tô com vontade de chorar. Eu falei, chora, minha filha, mas ela segurou. E aí ficou uma coisa assim, quando foi, resumindo toda essa história, quando foi à noite, a nossa filha já era com dor de urina, porque ficamos muito tempo sentados ali dentro de um carro quente, pegando fogo. Tinha hora que abria a porta para poder ver se entrava um pouquinho de vento. E outra, na BR, a BR, como é que explica, amor? São duas... Não é pista dupla, pessoal. Né? Entendeu? É pista simples. Vem, né? É pista simples. O carro estava no encostamento, passava com aqueles caminhoneiros, aqueles caminhão muito grande. Até um carro pequeno, quando passava, balançava o nosso carro. E eu falava, misericórdia, sangue de Cristo. E eu morrendo de medo. E ela, mãe, se acalma, senão sua pressão vai subir. Se ela passa mal aqui. E eu com medo, porque, né, além do medo dos carros, o nosso carro preto, a bateria descarregou. O pisca-alerta ligado. Já não estava mais funcionando, eu com medo de carro passar, bater no nosso carro, atropelar, né? Porque a gente estava ali dentro. E o Genildo até aí não tinha como entrar em contato, porque não tinha sinal. Então foi uma coisa assim assustadora, sofrido, sabe? Sofrido mesmo. Aí tem pessoas que de repente a gente fala isso e fala assim, mas isso não é nada, gente, não é nada. Quando é no outro, na outra pessoa, que a pessoa não se preocupa. Mas, gente, todos nós somos seres humanos. Nós temos que se preocupar com o próximo, independente de ser particular, se você está pagando ou não. As pessoas têm que honrar, porque se aquela pessoa fez aquele serviço, a obrigação dele era, se ele estivesse em outro estado, como estava no Ceará, ele ligasse para um funcionário e falasse, olha, vai até tal lugar, socorre, porque tem 2 pessoas dentro de um carro, o carro quebrado, não tem sinal assim. Então, gente, esse foi a nossa história de terça-feira. Aí começa a dar desculpa, você não passou a localização. Puxa vida, é a mesma BR, era só ele seguir reto. Todo mundo conhece que o negócio aqui é por nome. Agora aí falta é hombridade, pessoal. Agora uma coisa que a gente fala, porque vocês ouvem que a gente continua com o sotaque de São Paulo. Eu fui criado em São Paulo, 43 anos. A Nininha morou em São Paulo, no Mato Grosso, então a gente fala carne, não é? E outras coisas aí. Não é?
E aí quando é só o pessoal ouvir o nosso sotaque, pessoal, tem xenofobia. Tem. O problema é isso e ninguém admite que tem xenofobia. Nossos filhos na escola aqui eram perseguidos. Porque uma coisa, bullying é uma coisa, xenofobia é outra. Xenofobia já é crime. Fui conversar com a diretora quando eles eram adolescente, pré-adolescente, aí falou, não sei o que bullying. Eu falei, não senhora, bullying é uma coisa e xenofobia é outra. Se você tá tirando sarro do sotaque do jeito que a pessoa fala carne e não carne, então aí tá sendo xenofóbico, que é um crime. Pessoal, a gente pede desculpas, tá? Nós fizemos isso. A nossa amiga, graças a Deus, veio nos visitar. A gente não gravou nada porque não tinha clima, a gente colheu aqui. Graças a Deus, ela colheu manga aqui, entendeu? Colheu tudo que a gente poderia ter levado para ela, ela colheu aqui e saiu agora à tarde aqui. E o estresse não passou não, porque a gente continua na nossa cabeça ainda o que está acontecendo e como será, né? Ainda. Exatamente. Então, como eu falei, tem lá uma série de problemas. Pode ser um simples fusível queimado lá que ao trocar vai corrigir o problema. Pode ser bico sujo, pode ser um bocado de coisa, né? Pode ser uma tal de peça lá que chama lambda, que pode de repente ser mais um dinheiro. Agora, não sei se foi em função do mau serviço agora que a pecinha, o cano lá em forma de T ficou partido e eu descobri aquilo solto, não é? Então, quer dizer, eles não viram isso na hora que montaram, os mecânicos lá. Então é isso, vocês nos desculpem, tá? E eu tô fazendo isso aí, até falei pra Nininha também, que a gente vai indo, de repente pode até, mas a gente tá aqui para apresentar a vocês, mostrar para vocês o nosso dia a dia, o sertão. Então o sertão, eu já fiz um vídeo uma vez, se vocês procurarem, o sertão vai acabar. Então quer dizer, pode o sertão acabar, e quem tá acabando o sertão são os maus sertanejos que existem, que não são todos, tá, pessoal? E assim, acho que em tudo que é lugar por aqui, não estou falando mal, só estou falando a verdade. Aconteceu uns probleminha, né, por falta, meu filho desempregado, sem ter condições, de repente atrasou contas de água, eu sei que foi cortar assunto, mas só para vocês entenderem que não é só o mecânico. E aí foi cortado, aí a gente também, né, o Xenildo se estressou aquela semana lá que ele acabou sangrando bastante o nariz, porque o Xenildo passou o dia inteiro, foi pago as contas e pediu para fazer a ligar. Religação. Foram religar 4 dias depois, pessoal. E a pessoa falou que tava doente, tava com Covid, que ele não podia, porque não sei o que, aí veio Copa, veio não sei o que, veio futebol, veio isso. Gente, peraí. É complicado, então irresponsável. Ninguém usa água, ninguém toma água, ninguém toma banho, ninguém faz nada. Falta responsabilidade, as pessoas, não estão nem aí, não é? Você tá lá no mecânico, chega um camarada, outra coisa que eu queria colocar aqui antes da gente encerrar, esse nosso chororô, tá? Então, o camarada tá lá, aí nosso carro, que é um carro mais simples, ele entra com a roupa dele do jeito que tá cheio de graxa, e chegou um bacana com outro carro lá, ele foi lá colocar aquela cobertura que protege o banco. Eu tive carros em São Paulo, teve carros que a gente tirou zerado, foi emplacado na loja, mas também tive carro mais velho. Qualquer tipo de carro tinha mecânica que eu ia que sempre colocava a proteção no banco para o camarada não sentar lá sujo de graxa e não sujar o carro da pessoa. Respeito. Aqui, certos cidadãos, falta respeito com os outros. Consideração, porque nós, independente do sotaque, somos brasileiros. E o camarada, quando tem esses negócios aqui na cara, aqui, ó, e que fala meio, assim tem que honrar, não sendo igual um gorila ou lampião dizendo que mata e faz e acontece, mas sendo macho, falar igual o pai do meu colega Lindolfo, lá, amigo Lindolfo, arrancar o bigode e honrar o bigode, senão não é mais cabra macho. É uma situação muito delicada, porque, por exemplo, a gente já estava com o carro com problema, e aí eu fiquei mais de uma semana sem ver minha mãe. Ela tem 76 anos. Fiquei sem, porque eu não tenho condições de estar indo a pé e voltar, né? A minha filha está com uma situação ainda mais delicada do que a minha. E aí quando a gente achou que o carro estava bom, né? Eu fui visitar minha mãe. Aí visitei e voltei. Na terça a gente ia viajar, que nem a gente contou a história. Aí o que acontece? Nesse problema da viagem, eu cheguei na cidade, eu poderia chegar na casa da minha mãe e dizer, benção mãe, mas o meu psicológico não dava. Porque se ela fosse falar comigo,
fosse perguntar como é que foi a cirurgia da minha filha, eu ia contar a história, eu ia chorar. Até hoje dá vontade de chorar. Da crise, assim, sabe? Que você fala assim, gente, o que eu passei? 5 Absurdo. horas dentro de um carro, você sem poder Absurdo. usar um banheiro, você sem poder tomar água, você sem poder sair por causa de uma pessoa que se torna um serviço que não foi um serviço bem feito e que não teve um socorro, sabe? E falou, daqui a pouco eu mando E funcionário até aí, nós estamos hoje, esperando você até tenta hoje. falar com ele, Hoje não é dia consegue. de Natal, irresponsável. Pois é, pessoal, nós pedimos desculpas. Hoje não vai ter abraço. É um vídeo até longo aí, ó, 35 minutos, já estou vendo aqui na tela. Vocês nos desculpem, mas é isso aí. Ser tão sincero, alguém falou muito obrigado, você que falou. O canal foi criado desse jeito. Eu criei o canal primeiro e depois convidei a minha querida Nininha para a gente mostrar aqui. Mas o intuito era mostrar mesmo a nossa propriedade e o sertão. E coisas do sertão. E nós continuamos sendo sinceros. Mas por causa desse carro, dessa situação toda, estamos abalados. A gente ontem acabou discutindo, porque é coisa que tem hora que não dá, um explode com o outro, e tem hora que a gente tem que contar até 10, até 20, tem hora que tá difícil para contar, entendeu? Então, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, as pessoas podem dizer assim, mas isso aí, vocês não podem misturar as coisas, mas mexe com o psicológico, tem hora que a gente não tem condições, sabe, assim, explode, a gente começa a não estar aguentando, e você pensa assim, gente, em qualquer momento, à noite você pode precisar de um carro, porque carro não é luxo, gente. Não é luxo. A gente mora a 5 quilômetros da cidade. A gente voltou a pé. A sorte que Deus, sabe, assim, Deus é maravilhoso. Pôs uma pessoa vindo de carro e nos deu uma carona. A gente já tinha dado um pouco, são 5 quilômetros. Tinha dado um pouco. E aí essa pessoa passou, deu carona, depois deixou a gente numa certa parte, a gente depois voltou. E quando chegou aqui, já estava noite. Né? Mas é isso. É isso aí, pessoal. Esse é o trabalho de hoje. Vocês nos desculpem, mas nós estamos justificando aí que não deu certo, tá? Fique com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa, é nosso desabafo, mas tem coisa que às vezes a gente tem que falar, como vocês já são nossos amigos, a gente acaba passando para vocês, porque vocês queriam, né, saber, tem pessoas que perguntam se foi tudo bem, como é que foi, né? Então, assim, é isso, gente. E é ser tão sincero. Continuaremos sendo sinceros. Até a próxima. Que Jesus abençoe. Um abraço, Tchau. até mais.